Sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A tarde de sábado estava envolta numa luz suave e quente, filtrada pelas cortinas de linho branco da sala de estar. Rose e Mark estavam sentados no sofá, os corpos voltados um para o outro, com o tapete persa que ocupava o centro do ambiente, servindo de palco para uma conversa que havia se tornado um pilar de suas esperanças e sonhos. Os móveis de madeira escura e os quadros com paisagens serenas nas paredes, davam uma sensação de estabilidade e conforto, mas naquele momento, uma tensão invisível pairava sobre o ambiente. Rose, com seus cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, e os olhos claros refletindo uma mistura de determinação e ansiedade, segurava uma pilha de papéis na mão. As páginas estavam cobertas com informações sobre adoção, preenchidas com detalhes sobre requisitos, etapas e a documentação necessária. Mark, seu marido, com seus cabelos curtos e uma expressão de apoio constante, passava o olhar de Rose para os papéis, sabendo que a decisão que estavam prestes a tomar moldaria o futuro de suas vidas. Eu sei que não é fácil. Começou Rose, sua voz um pouco trêmula. Mas sinto que estamos prontos para isso. Adotar um filho é o que sempre quisemos, e agora é o momento certo. Estamos preparados para proporcionar a ele um lar cheio de amor. Mark assentiu, as rugas em sua testa revelando a seriedade de sua reflexão. Sim, eu também sinto que é o nosso momento. E tenho certeza de que podemos dar a ele a vida que ele merece. Sua mão encontrou a de Rose, um gesto silencioso de apoio e compromisso. O telefone tocou, cortando o silêncio denso que se seguia. Mark atendeu, sua voz se tornando uma melodia distante, à medida que ele conversava com o advogado sobre a finalização dos documentos de adoção. Rose, enquanto isso, contemplava a pilha de papéis, seu coração batendo mais rápido a cada segundo. Ela imaginava o pequeno rosto de um menino, sorridente e ansioso, entrando pela porta de sua casa, tornando-se parte de suas vidas. Mas também havia uma sombra de preocupação, uma inquietação sobre como essa decisão seria recebida por Ellen. Ellen, mãe de Mark, era uma mulher com quem Rose havia tentado manter um relacionamento harmonioso, mas sempre havia uma tensão subjacente. A senhora de 58 anos era uma figura imponente, com suas opiniões rígidas e uma visão de mundo que não se adaptava facilmente às mudanças. Rose se lembrava de conversas anteriores, nas quais Ellen deixava claro seu desagrado com algumas das decisões de Mark e dela, especialmente sobre assuntos que escapavam ao tradicionalismo que Ellen valorizava. A ideia de adotar uma criança de origem diferente era algo que claramente desafiará os limites do que Ellen considerava aceitável. Quando Mark terminou a ligação, ele se aproximou de Rose, sentando-se ao seu lado. A tensão havia dado lugar a uma sensação palpável de expectativa e apreensão. Acho que estamos prontos para dar esse passo, disse ele, olhando nos olhos de Rose com sinceridade. Mas precisamos estar preparados para lidar com a reação de minha mãe, eu sei que ela não vai reagir bem. Rose suspirou, um fio de preocupação cruzando seu rosto. Eu entendo. Mas o que mais podemos fazer além de mostrar a ela o amor e o carinho que temos para oferecer? O mais importante é que, independentemente das dificuldades, estamos fazendo isso por uma razão justa e nobre. Com a decisão tomada, a empolgação começou a substituir o nervosismo. Eles se abraçaram, e o calor do momento parecia envolver a sala com uma aura de esperança e determinação. O futuro estava diante deles, com todas as suas promessas e desafios. Rose sabia que a jornada seria longa e difícil, mas também acreditava que o amor que ela e Mark tinham para oferecer seria forte o suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto a tarde avançava, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada através das janelas. O ambiente parecia mais acolhedor, como se a própria casa estivesse se preparando para a chegada de um novo membro. Rose e Mark estavam conscientes de que estavam prestes a embarcar em uma nova fase de suas vidas, uma fase que desafiaria seus limites, mas que também prometia recompensas profundas e significativas. E com isso, o primeiro passo na construção de sua nova família estava dado. O sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a pequena casa de Rose e Mark.
As sombras das árvores se alongavam sobre o gramado, criando um ambiente de tranquila expectativa. Dentro da casa, o clima era diferente. Rose e Mark estavam na sala de estar, organizando os últimos detalhes para a chegada de seu novo filho. Rose, com suas mãos nervosas, ajustava a pequena roupa que tinha sido cuidadosamente lavada e passada, enquanto Mark conferia os brinquedos e livros que haviam sido colocados na estante ao lado do berço. A porta da frente se abriu, e o som das vozes alegres e da conversa animada dos funcionários da agência de adoção encheu a casa. O menino, Jean, com seus olhos grandes e curiosos, entrou no foyer, carregado por uma assistente social com um sorriso acolhedor. Rose se adiantou, tentando controlar a ansiedade que a fazia vibrar internamente. A visão do menino fez seu coração disparar. Ele era pequeno, pele escura, com cabelos cacheados, e uma expressão de incerteza que refletia a própria situação de transição e mudança. Mark se aproximou, estendendo a mão em um gesto de boas-vindas. Olá, sou o Mark. Este é o nosso lar, e estamos muito felizes por você estar aqui. Sua voz era suave, mas sua tentativa de tranquilizar Jean não parecia alcançar a profundidade do desconforto que o envolvia. A assistente social fez a apresentação final, e Rose, com um sorriso encorajador, ajudou a tirar as últimas dúvidas do menino. No entanto, a presença de Ellen era uma sombra constante, e seu olhar severo não se desviava do menino nem por um momento. Ela estava sentada no sofá, uma expressão rígida no rosto, seus braços cruzados como se estivesse se preparando para uma batalha. O desconforto em seu olhar era palpável, e mesmo que ela tentasse disfarçar, a hostilidade não podia ser ignorada. Jean olhou para Ellen e sentiu uma onda de desconforto. Seu rosto estava um misto de curiosidade e receio, e ele se agarrou à mão de Rose, buscando alguma forma de segurança em meio à estranheza. Ellen, de maneira quase imperceptível, murmurou algo para si mesma, suas palavras difíceis de serem entendidas, mas a expressão de desgosto era clara o suficiente. Rose, tentando criar um ambiente acolhedor, convidou todos a se sentarem na sala de estar. Vamos todos sentar e nos conhecer um pouco melhor. Quero que você se sinta confortável e parte desta família. A tentativa de Rose de dissipar a tensão foi louvável, mas a resposta de Ellen foi um silêncio carregado, que preenchia o espaço com um peso quase palpável. O menino, ainda segurando a mão de Rose, foi conduzido para o sofá. Ele olhou ao redor, sua pequena mente tentando processar a nova realidade que se apresentava diante dele. Cada objeto na sala parecia novo e estranho, e o olhar cuidadoso de Ellen não ajudava a acalmar seus nervos. Mark tentou quebrar o gelo oferecendo um pouco de suco e alguns biscoitos. Quer um pouco de suco, pequeno? E alguns biscoitos? É o que nós costumamos fazer quando queremos nos sentir em casa. Sua voz tentava ser amigável, mas Jean, ainda assim, olhou para os petiscos com desconfiança. A tarde avançava lentamente, e a tensão entre Ellen e Jean parecia se intensificar. Cada tentativa de Rose e Mark de interagir com o garotinho e de fazer com que se sentisse em casa, era acompanhada pelo olhar crítico de Ellen. A atmosfera na sala era um misto de tentativas de normalidade, e um desconforto crescente que tornava difícil ignorar a hostilidade subjacente. À medida que a noite se aproximava, Rose e Mark tentaram estabelecer uma rotina. Jean foi conduzido para o quarto que havia sido cuidadosamente preparado para ele. Rose o ajudou a se acomodar na cama, sua voz suave e reconfortante. Você está seguro aqui, Jean, e nós vamos passar muito tempo juntos para que você se sinta confortável. Ellen, de forma silenciosa, observava de longe, seu olhar ainda carregado de julgamento. A casa, que deveria ser um refúgio, parecia cheia de tensões não resolvidas. Jean se deitou na cama, seus olhos vagando pelo quarto, enquanto a tensão familiar continuava a pairar no ar. O dia terminava com um silêncio pesado, e o menino, agora sozinho no escuro, sentia a diferença entre o lar idealizado que ele havia imaginado e a realidade que agora enfrentava. Enquanto Rose e Mark tentavam manter a esperança de que a aceitação viria com o tempo, a presença constante de Ellen era um lembrete doloroso, do desafio que enfrentavam para criar um ambiente verdadeiramente acolhedor e amoroso.
O calor do verão parecia intensificar a tensão dentro da casa de Rose e Mark. A cada dia que passava, o ambiente se carregava de uma energia difícil de ignorar. Jean, ainda se adaptando ao novo lar, sentia a mudança no ar. As interações de Ellen com ele eram carregadas de um desprezo sutil, mas palpável, e isso não passava despercebido para ninguém. Rose estava acostumada a começar seus dias com o café da manhã em família, um momento que ela valorizava profundamente. Mas desde a chegada do garoto, esses momentos matinais se tornaram tensos. Ellen se sentava à mesa com um semblante endurecido, suas palavras sempre escolhidas com cuidado para não serem explícitas, mas carregadas de um desdém latente. Você tem certeza de que ele está confortável? Parece que não está se ajustando muito bem. Ela perguntava a Rose, com um tom que poderia ser interpretado como preocupação genuína, mas que estava imbuído de uma crítica sutil. Jean, por sua vez, tentava encontrar seu lugar no novo lar. Ele se refugiava em seu canto preferido da sala, onde podia se perder em seus livros e brinquedos. Sua tentativa de ignorar a tensão ao seu redor era, ao mesmo tempo, uma forma de autoproteção, e uma tentativa de se adaptar a uma situação que claramente não era ideal. Ele tinha apenas 8 anos, mas o peso das interações difíceis e o ambiente hostil afetavam seu comportamento. Rose observava isso com o coração pesado, sentindo-se impotente diante da resistência de Ellen e da crescente dificuldade de criar um ambiente harmonioso. Mark, por outro lado, tentava mediar a situação, mas seu esforço parecia insuficiente. Ele discutia com Rose sobre as possíveis soluções para lidar com a situação, suas palavras refletindo uma mistura de frustração e determinação. Eu sei que é difícil, mas precisamos encontrar uma maneira de fazer isso funcionar. Ele é parte da nossa família agora, e isso não vai mudar. Dizia Mark, sua voz tingida de um desespero silencioso para que as coisas se resolvessem. As discussões entre Rose e Mark sobre a situação se tornaram cada vez mais frequentes. As conversas que antes eram sobre planos para o futuro e sonhos compartilhados, agora giravam em torno de como lidar com a hostilidade crescente de Ellen. Rose tentava não mostrar a frustração, mas a tensão era evidente em sua voz. Eu não sei quanto mais posso suportar isso. Ela confessava, suas palavras carregadas de uma exaustão palpável. Cada dia parece mais difícil do que o anterior. A dinâmica em casa se tornava cada vez mais complexa. Ellen fazia questão de deixar claro, através de seus gestos e comentários, que não estava disposta a aceitar Jean como parte da família. Ela o evitava sempre que possível, e suas tentativas de interação eram superficiais e insinceras. Quando Ellen finalmente se dirigia a Jean, era com uma frieza que fazia com que ele se sentisse como um estranho em sua própria casa. A tensão era uma constante, moldando cada aspecto da vida familiar. Rose e Mark tentavam manter um semblante de normalidade para Jean, mas a atmosfera carregada afetava todos. Eles se preocupavam com o impacto que isso poderia ter no desenvolvimento emocional do menino, e lutavam para encontrar maneiras de criar um ambiente mais acolhedor. Cada tentativa de normalidade parecia uma batalha perdida, e a tristeza que permeava a casa se tornava cada vez mais difícil de ignorar. O clima de desentendimento não era limitado às interações diretas, ele permeava até os momentos mais simples. Os pequenos gestos de Ellen, um olhar que não se encontrava com o de Jean, uma resposta curta e desinteressada, se acumulavam, criando uma barreira quase invisível, mas intransponível. A cada dia, Rose e Mark sentiam o peso do conflito crescer, e a esperança de uma solução rápida se esvaía. Jean, consciente da mudança em seu ambiente, tentava encontrar conforto em sua própria companhia. Ele passava horas desenhando e lendo, tentando escapar da realidade dolorosa que o cercava. Rose e Mark, embora desesperados para proteger seu novo filho das feridas emocionais, se viam cada vez mais pressionados a encontrar uma solução para a hostilidade que, se não abordada, poderia comprometer a harmonia de sua nova família. A tarde estava envolta em uma espessa neblina que transformava a cidade em um mundo cinza e nebuloso. Rose e Mark haviam saído cedo com Jean, em uma pequena festa de aniversário no parque local, uma tentativa de trazer alguma leveza e diversão ao seu novo lar. Ellen, contrariada,
havia decidido que precisava de um pouco de ar fresco e um tempo sozinha, e então se dirigiu para o jardim da frente da casa, uma pequena área ajardinada que ela sempre cuidara com carinho. O jardim estava tranquilo, mas o ambiente carregava uma tensão silenciosa. Quando o casal e o menino chegaram em casa, Ellen se acomodou em uma cadeira de descanso, imersa em seus pensamentos, e no contraste entre a beleza das flores e o turbilhão emocional que experimentava. O cheiro das rosas misturava-se com a umidade da tarde, criando um perfume pesado que parecia quase premonitório. Enquanto Ellen observava o céu cinzento, algo inesperado aconteceu. Um carro, desgovernado, surgiu de repente, em alta velocidade, aparentemente fora de controle. Ellen, alheia ao perigo iminente, só percebeu a ameaça quando o carro deslizou pela calçada e dirigiu-se diretamente em sua direção. Seu coração disparou e ela mal teve tempo de reagir. Jean, que estava na garagem, ajudando com algumas tarefas simples, ouviu o barulho repentino e agiu instintivamente. Sem pensar, ele correu em direção ao jardim, seu corpo pequeno e ágil movendo-se com uma velocidade impressionante. Quando o carro estava a poucos metros de Ellen, Jean saltou, empurrando-a com força, jogando-a para longe do caminho do veículo. A força do impacto fez Ellen rolar pela grama, seu corpo dolorido e atordoado. O carro finalmente parou após bater contra uma árvore, e a cena imediatamente se transformou em um caos de vidro estilhaçado e fumaça. Jean, com o rosto pálido e ofegante, levantou-se e correu para verificar Ellen. Seus olhos estavam cheios de uma preocupação genuína, sua pequena mão tremendo enquanto ele tentava confortá-la. Ellen, ainda em choque, olhou para Jean, seus olhos se enchendo de lágrimas de gratidão e espanto. Mark e Rose chegaram poucos minutos depois, seus rostos pálidos de preocupação ao ver o cenário desolador. Eles correram para o lado de Ellen, seus braços envoltos em torno dela com um desespero silencioso. Jean, apesar de seu próprio medo e cansaço, ficou próximo, sua presença uma âncora de coragem em meio ao caos. Ellen, com o rosto manchado de terra e lágrimas, olhou para Jean com um misto de choque e adoração. Ela havia sido salva por aquele a quem havia tratado com indiferença e desdém. O contraste entre sua atitude anterior e o ato heróico de Jean estava marcado em sua mente como um choque doloroso. Quando a ambulância chegou e Ellen foi levada para o hospital, a atmosfera em torno do jardim permaneceu carregada. A cena do acidente havia deixado um rastro de destruição, mas também um profundo silêncio refletindo a gravidade do momento. Jean, agora calmo, foi envolvido nos braços de Rose, que o abraçou com força, seu próprio coração batendo com um misto de alívio e apreensão. A visita ao hospital foi silenciosa e tensa. Ellen estava sob observação, e os médicos confirmaram que, embora ferida, ela estava fora de perigo imediato. A noite caiu com um manto pesado de reflexão. Rose e Mark estavam ao lado de Ellen, tentando entender a profundidade do que havia acontecido, e o impacto emocional que isso teria sobre todos eles. Ellen, em seu leito de hospital, não conseguia desviar o olhar de Jean. O menino estava sentado ao seu lado, seu olhar sincero e preocupado. O gesto de Jean tinha transcendido palavras e preconceitos, oferecendo um resgate inesperado e um ensinamento profundo sobre coragem e humanidade. A noite se arrastou lentamente, com o silêncio pesado se misturando ao som ocasional dos monitores do hospital. Ellen, agora com o peso da realização sobre seus ombros, enfrentava o início de uma transformação que desafiaria suas crenças mais profundas, e exigiria uma reavaliação de tudo o que havia considerado verdade. O impacto do ato heróico de Jean seria um divisor de águas, forçando Ellen a confrontar não apenas o perigo que havia enfrentado, mas também a verdadeira natureza de seu coração. A casa estava em um estado de quietude perturbadora. O crepúsculo trouxe um tom acinzentado às paredes, que agora pareciam absorver a tensão dos últimos dias. Rose e Mark estavam sentados na sala de estar, o silêncio entre eles carregado de preocupações e cansaço. O menino, cansado pelo dia extenuante, estava em seu quarto, tentando se recompor após o estresse do evento crítico que o envolvera. Ellen havia ido para o quarto de hóspedes, um espaço que tinha se tornado um refúgio solitário para ela, longe dos olhares de Rose e Mark. Ela se sentia profundamente abalada, um turbilhão de emoções lutando para emergir.
O evento que quase lhe custara a vida não apenas abalara sua estrutura física, mas também sua fortaleza emocional. A culpa e o arrependimento começavam a corroer sua resistência, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca havia permitido se mostrar. Sentada na borda da cama, Ellen olhou para suas mãos, agora trêmulas e suadas. O calor da noite parecia intensificar a pressão que sentia no peito. Ela não conseguia parar de pensar na face do menino, seus olhos cheios de medo e coragem, e como ele, alguém que ela havia tratado com tão pouco respeito, havia arriscado sua vida por ela. A ideia era quase demais para processar. Ellen queria gritar, mas as palavras se dissipavam antes de alcançar seus lábios. Em vez disso, lágrimas quentes e silenciosas escorriam por seu rosto. Ela lembrou-se dos momentos em que havia ignorado as necessidades de Jean, suas tentativas de se adaptar ao novo ambiente que ela havia transformado em um lugar hostil. O desprezo que havia demonstrado agora parecia quase criminoso. A tristeza e a vergonha se misturavam enquanto ela revisava cada gesto frio, cada palavra dura. O arrependimento a consumia com uma força esmagadora. O telefone na mesa de cabeceira vibrou com uma mensagem de Rose. Ellen, precisamos falar. Jean está no quarto, venha conversar com ele. A mensagem era simples, mas o tom exigente e a urgência nela provocaram um turbilhão de emoções dentro de Ellen. Ela sabia que precisava enfrentar a situação, mas o medo de encarar o menino a paralisava. Com um esforço doloroso, ela se levantou, suas pernas tremendo, e caminhou até a porta. O corredor estava silencioso, e cada passo parecia ecoar o peso do que estava por vir. Ellen hesitou antes de abrir a porta do quarto de Jean. O cheiro do quarto, misturado com o aroma reconfortante de lavanda, parecia um lembrete cruel da inocência e do amor que o menino ainda possuía, apesar de tudo. Jean estava deitado na cama, os olhos fixos no teto. Ele parecia pequeno e vulnerável sob a luz suave da lâmpada de cabeceira. Quando Ellen entrou, ele não virou a cabeça, mas ela pôde ver a tensão em seus ombros e a tristeza em sua postura. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, e o ambiente estava carregado de uma expectativa nervosa. Ela engoliu em seco, suas palavras saindo hesitantes e quase imperceptíveis. Eu preciso falar com você, sobre o que aconteceu. Sua voz era um sussurro, mas o menino virou a cabeça lentamente, os olhos fixos nela com uma mistura de cansaço e curiosidade. O confronto inevitável entre o arrependimento de Ellen e a indiferença passiva do menino estava prestes a se desenrolar. Ela se aproximou da cama, e a distância física entre eles parecia pequena, comparada ao abismo emocional que se havia formado. Eu não sei como começar a pedir desculpas por tudo que fiz. Eu tratei você de forma injusta, e depois que você fez algo tão corajoso por mim, eu não posso acreditar no que fiz. Ela engasgou com a própria emoção, as palavras saindo atropeladas, sem forma ou estrutura. Eu não sabia que você tinha essa capacidade de bondade. Eu só vejo agora o quão errada eu estava. Jean permaneceu em silêncio, e Ellen sentiu uma sensação esmagadora de impotência. As lágrimas voltaram a escorregar pelo rosto da idosa, agora em um fluxo contínuo. Ela se ajoelhou ao lado da cama, a postura um gesto de rendição e arrependimento. Por favor, me perdoe. Eu não mereço, eu sei, mas eu sou grata por você estar aqui. Eu não posso mudar o passado, mas posso tentar ser uma pessoa melhor daqui em diante. Jean olhou para ela, o silêncio entre eles carregado de um peso indescritível. Ele ainda não se sentia bem para falar, mas seu olhar parecia buscar algo mais profundo no coração de Ellen. A mudança era palpável, e Ellen sabia que a jornada de redenção começava ali, com o ato de coragem e a vulnerabilidade crua que ela demonstrava. Ellen levantou-se lentamente, as pernas ainda fracas, e se afastou, dando espaço ao menino para processar suas palavras. Ao fechar a porta atrás de si, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Mas, para sua surpresa, a porta se abriu novamente. Jean olhou para Ellen, sua expressão um misto de desconfiança e esperança. Ele hesitou por um momento, mas então estendeu a mão, um gesto tímido de aceitação. Ellen segurou a mão dele com delicadeza, seu coração se afundando em um misto de alívio e culpa. Com o passar do tempo,
o menino começou a se abrir um pouco, mostrando um sorriso tímido e respondendo às perguntas de Ellen com um entusiasmo contido. A interação foi lenta, mas a diferença era visível. Ellen estava começando a construir uma ponte, um passo de cada vez. Enquanto isso, Rose e Mark observavam de uma distância discreta, seus corações se enchendo de esperança. Eles sabiam que o processo seria longo e desafiador, mas estavam começando a ver sinais de uma mudança real. O impacto do incidente não havia sido em vão, estava gerando uma transformação genuína. Naquela noite, Ellen se retirou para seu quarto, exausta, mas com um sentimento de realização. Ela sabia que o caminho à frente ainda era longo, mas sentia que tinha dado o primeiro passo em direção a uma verdadeira redenção. Ellen havia passado semanas tentando se redimir e reconstruir os laços com Rose, Mark e o menino. O processo não tinha sido fácil, cada conversa carregava o peso de um passado doloroso, e a frustração de não poder apagar o sofrimento causado. Contudo, o esforço de Ellen era genuíno. Ela havia se envolvido em atividades que mostravam seu compromisso em aprender e crescer, como sessões de aconselhamento e leituras sobre inclusão e empatia. A transformação dela era visível, não apenas em suas ações, mas em seu olhar, que agora carregava um brilho de compreensão e arrependimento. O jantar de ontem à noite era um reflexo desse esforço. Rose havia preparado uma refeição especial, e a mesa estava cuidadosamente arrumada com toalhas brancas e velas acesas. A cozinha, normalmente marcada por tensões e silêncios, agora exalava uma sensação de calma e expectativa. Mark havia se esforçado para criar uma atmosfera descontraída, colocando música suave e mantendo o ambiente leve, apesar da importância do momento. Enquanto a família se sentava à mesa, Jean estava vestido com uma camisa nova e sorria timidamente. Ele tinha se acostumado com a ideia de um novo começo, embora soubesse que ainda era necessário muito mais para que a harmonia fosse completamente restaurada. Ele olhava para Ellen com uma mistura de curiosidade e cautela, atento a cada gesto e palavra dela. Ellen começou a refeição com uma atitude que tentava ser o mais natural possível, mas seus olhos traíam uma certa ansiedade. Ela havia se esforçado para preparar um prato especial para Jean, uma tentativa de mostrar seu desejo de agradar e fazer as pazes. Sua voz tremia ligeiramente quando ela ofereceu o prato, e o menino, hesitante, aceitou com um sorriso tímido. Ele estava tentando entender e aceitar a nova realidade, onde Ellen agora parecia mais humana e menos distante. Durante o jantar, conversas fluíam com mais facilidade do que nas semanas anteriores. Rose e Mark compartilharam histórias sobre os avanços de Jean na escola, e suas pequenas conquistas, e Ellen escutava atentamente, fazendo perguntas e mostrando um interesse genuíno. Ela se esforçava para se conectar com o menino, perguntando sobre seus hobbies e ouvindo com atenção cada resposta. Após o jantar, a família se dirigiu ao jardim, onde uma pequena fogueira estava preparada para um momento de confraternização. A luz das chamas lançava sombras dançantes sobre o gramado, criando uma atmosfera acolhedora e íntima. Ellen, com um olhar de determinação, havia planejado compartilhar algo especial com a família. Ela se levantou, com um pequeno pacote nas mãos, e o entregou a Jean. O presente era um álbum de fotos, cuidadosamente personalizado. Dentro, Ellen havia colocado imagens e anotações sobre momentos especiais que passara com o menino nas últimas semanas, junto com fotos da família e mensagens de apoio e carinho. Jean, tocado pelo gesto, folheou o álbum com uma expressão de surpresa e gratidão. Ellen observava, o coração apertado e ao mesmo tempo leve, ao ver a reação positiva dele. Rose e Mark trocaram olhares, satisfeitos com os esforços de Ellen, e aliviados por verem um sinal tangível de mudança. O menino, ao receber o presente, olhou para Ellen, e com um sorriso genuíno, disse: "Obrigado por fazer isso, vovó, eu gostei muito." As palavras, embora simples, carregavam um peso de aceitação e gratidão que transformava o ambiente ao redor. A noite continuou com conversas animadas e risadas, que haviam sido escassas nos meses anteriores. Ellen, com a ajuda de Rose e Mark, fez o máximo para garantir que Jean se sentisse parte da nova dinâmica familiar. Cada palavra, cada gesto, era uma tentativa de mostrar que ela estava verdadeiramente comprometida em reparar os danos causados.
Quando a noite se aproximava do fim, e as últimas chamas da fogueira começavam a se apagar, a família se abraçou para um grupo de despedida caloroso. Ellen, com lágrimas nos olhos, agradeceu a Rose e Mark pela paciência e pela oportunidade de redimir seus erros. Ela prometeu continuar a trabalhar, para ser uma pessoa melhor e uma avó carinhosa. Jean, agora mais à vontade e feliz, correu para os braços de Ellen, dando-lhe um abraço apertado. Rose e Mark, com o coração cheio de esperança, viram um futuro mais promissor e harmonioso para a família. O céu estrelado parecia refletir a nova luz que havia entrado na vida deles. A casa, que antes carregava a sombra do preconceito e da tensão, agora vibrava com a energia de um novo começo. As cicatrizes da antiga discórdia começavam a se curar, e a família estava pronta para escrever um novo capítulo, repleto de amor e aceitação. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!